Fala aí galera, aqui é o dono do canal, trazendo a parte 4 já de Ben 10 Omniverse, de todas as transformações alienígenas que o Ben teve. No último vídeo soubemos que o Super Omnitrix foi destruído e sincronizado com o novo Omnitrix que o Ben recebeu. O seu nome é Omnitrix ou Omnimatrix definitivo ou final, conhecido como Solutrix. O total terminou em 1.918 amostras via corrente Cold Stream, que passaram para o armazenamento interno de forma computadorizada em módulos ligados ao software do computador de Galvan Prime, que envia atualizações novas sempre que este recebe para o Omnitrix final. Esse foi o último projeto de Azimuth e levou um total de 6 anos. O Ben tinha até aqui 181 transformações sincronizadas e 182 mais DNA base humano, e esse nós não vamos contar, e nós vamos começar a recapitular toda a lista desde o primeiro alienígena, mas que vocês estejam à parte. Com a sincronização com Super Omnitrix, ele obteve os seguintes aliens, que vou repetir tudo. Número 0, ou DNA base de Ben como usuário, e daí fogo fato abrochado adulto, eco, enormossauro, raia-jato, friagem, cromático, artrópode, macaco-aranha, gosma, alien X, bem DNA, bem soberano, raio de canhão turvo, gigante turvo, glutão turvo, cipó selvagem turvo, chamas mudado, besta 22, Gax, fogo multiplicador, bem nosmosia, bem nodita, bem dracosiano, grus, forgens, diamante cromatizado, mega óleos turvo, estrela polar, bem vespa, hat, nanomec. Os fantasmáticos sem capa e com capa, voador, rochas, lula cósmica, ameaça aquática, anfíbio, armato, tartagira e NRG, quatro braços turvo, aquático turvo acelerado, besta puro, besta turvo, chamas normal, diamante normal, XLR8, sectoide puro e turvo, aquático puro, massa cinzenta, cipó selvagem puro, raio de canhão puro, Blitzoffer, Snerio, Frank Strike puro e turvo, glutão puro, clone, mega óleos puro, gigante puro, cuspidor Ben Ion, iguana aquática, bunge esponge, hipopotamás gravatac, mealimotes, carbitesque, sonambulizid atômico, espantoides, Kid Max, contratempo, caixa de areia, arana, cobra, couraça, Polalores, Burn Drain puro e turvo, Flood, Meera, Capex, Peixe dourado, Nermuden puro, Ligum turvo, Nermuden turvo, Croc Duster, Guge Fungui, Hipopotamás turvo, Moio, sendo o primeiro que foi o puro do Hipopotamás, Glacial, Chandomen Invincible, Ben Nevasca, Street Shallow, os 6 aliens da caixa 10, o Scourt L Patinete, Ali Black Hat L, bem Banana L, Arano, Portaler, Decargono Vidlo, bem Cachorro Quente. Aí continuando nossa lista: Snack Tank, Decimus Prime, Skital Pillar, Trankman, Sheffield Desarros, bem Crack, tem Dark Ness, Bob a Bolha, Planta Apocalipse, Antigraviteslas, CNL em Cartoon Network, que é o logotipo, Robo L, bem Senhor Sorvete, Stellar, Monk, Tiorilho Waller, Ventriloquids, bem Alien Mutante Rex e Vu, Alien Z, Gwen Daniel, Grande Gazou, Marciano, Zorak, Dalek, que são alguns aí de todas as transformações aí que o Ben se transforma. E depois vamos para as outras transformações aí já finais, que são Tenzilchis, PXL Loaf, Overhold, Tensliger, Splatterator, Dorpieces, Trankerstines, Tank Bell, Mr. Sister, Tiug, Tenalkin Dread, Polywinler, Balde de Ferramentas, Murpen Bet, Thornberry, Brum Dillifoot, algumas outras transformações que ele se transforma. Aí recapitulando, pessoal: Warp, Luke, Transmutor, Skeletons, Jack tem Freezing, King of tem Sumorer,
pterossauros. Isso aí foi os outros. Aí temos bem elefante, bem golfinho, bem rato branco de laboratório, bem lêmure, bem papagaio, bem muroide, bem porco, bem baleia orca, Unitaurus tabefe, bem Dagon, fluidamas, bem dragão. Essas aqui são as transformações todas até aqui. E aí, pessoal, com essas transformações alcançamos as 181 transformações, mais um DNA base de bem 182. Mas com o início da série Omniverse, bem desbloqueia vários alienígenas. Como já foi feedback, espantoide frieira atômico ou Atomics X, que é atômico, espantoide, feedback e o Gravatac, eu vou estar citando os outros. No início da série ele desbloqueia os DNAs do Blox XX, que é o Blox, Crossover e o Scarábula. Depois, no próximo episódio, lá no início da terceira temporada, o Omnitrix dá um defeito e começa ao bem desbloquear eles que ele considera inúteis inicialmente, mas que são úteis depois ao longo das séries, que vai até o arco da nona temporada de Ben 10 Universe, a última, que são Alcatruta, Pesquidust, Pior e Bigotoide. Depois, quando o Ben vai invadir a nave dos Incursianos, ele ativa o modo de prender alienígenas e ele escaneia um alienígena chamado Incursiana, raça, e desbloqueia o Bullfrog. Ele fica nessa forma muito tempo, que inclusive é um perigo para o portador, mas se destransforma logo depois, conseguindo o coração da Theia. No início da quinta temporada, o Ben, numa batalha, desbloqueia o controle mestre sem querer, tendo acesso a todas as 1.918 transformações de DNAs. E tendo mais do que só 181 transformações. Mas no fim do episódio ele perde o controle mestre e volta a ter só 181 transformações. Ainda seguindo a linha, o Ben ainda desbloqueia depois mais pra frente outros aliens, sendo o Astrodáctilo, o espantoide já tendo sido citado nos vídeos anteriores. Depois do atômico, mas que também já foi citado, ele desbloqueia o Poldrão ali no início da oitava temporada, assim como o Astrodáctilo também. E na nona temporada, que é a última, ele obtém o DNA do Lord Trancer e desbloqueia o DNA do Vampirino, que era uma espécie, os Vladatia Vladias, que estavam extintos, e agora o Omnitrix teria toda a base de DNAs alienígenas. Lembra do feedback que eu falei para vocês, que não tinha sido recuperado nem quando o Ben 10.000 baixou? Lá no episódio, durante a sexta temporada, o Ben luta com o Moera entrando dentro dele, recupera um pouco da sua essência, seu lado bom, juntando com o negativo e se auto-restabelecendo e se perdoando, onde vemos seu eu do passado se perdoando com o eu do futuro e reobtendo o DNA da amostra de feedback ao malware ser destruído, recuperando a transformação do malware. O Cocorocode, depois daqueles 4 aliens inúteis do bem, o Alcatruta, Pesquidante, Pior e Bigotoide, o Omnitrix dá um defeito e ele solta parte de seus alienígenas que são espalhados. No caso aquela assistente a grandona, a Adam, ela é transformada aí com o Enormossauro, Cyborg, que agora é um vilão líder, não mais assistente de Vilgax no Chamas, o Hulk, que é o assistente do bem, ou melhor dizendo, é um parceiro, mas está mais para assistente, um amigo assistente, que no caso é um Revongandeiro, se transforma também numa fusão com glutão puro, além de também dividir com a Shinda o DNA do Ultra T. O Ben é encolhido no Pior, transformado, e a Calunga é fundida com o DNA do Iguana Ártica e do Friagem. E o que vemos no Omnitrix definitivo, que ele é consertado por peças de terceiros. Então a dupla de massas cinzentas o Buck e o Duke consertam o relógio e colocam a peça de volta no seu núcleo, arremendando, e assim o Omnitrix se reativa e reabsorve as 6 amostras de volta para ele, que havia perdido. Nessa que ele perde as 6 amostras, já sabemos, igual nos vídeos anteriores, que cai um pouco a amostra de DNA. Vou falar quanto perdeu mais para frente, e aí recupera o total de volta, além de absorver o DNA de Liam, que não tinha, desbloqueando mais alienígenas.
E isso eleva o número total de transformações do bem para 20 DNAs. Depois, mais para frente, em HQs, o Ben desbloqueia o DNA do Lank, absorvendo seu DNA. Essa base, que é o do invasor Jin, é baseada lá no Ben 5YL, mas é confirmada em HQs. Então, isso eleva o número de transformações para 1.921. E ainda seguindo as HQs, temos mais 9 transformações que vão totalizar 1.930 amostras de DNA, que é o fim da série do Omniverse, sendo esses 9 aliens: Pooh, Drill-Tree, Sextantes, Homem-Bolha, Illusion, Caveira, Staurecker, Muxidrum, Nuplicixins e o Lungar, fechando os 9 com o Lank, Cocorocoide e Vampirino, desbloqueando aí o total de 1.930 amostras de DNA. E com todos esses novos alienígenas desbloqueados, as transformações do bem também aumentaram. Aí recapitulando, pessoal, recapitulando, as transformações do bem aumentaram. De 181 transformações foi para 203 transformações disponíveis e um total armazenado internamente de 1.930 amostras de DNA, incluindo HQs, eu incluí aliens que foram considerados fora do Omnitrix e incluí transformações não canônicas para chegar a esse total, como vocês acompanharam. 203 transformações alienígenas, repito, 203 transformações em Omniverse, 1.930 amostras de DNA de forma computadorizada dentro do relógio. E quando o Ben perdeu lá os 6 DNAs, como falei para vocês, caiu para 1.913. E quando o Omnitrix reabsorveu, voltou a 1.918. E com o Cocorocóide, 1.919. Depois com o Vampirino foi para 20. Com o Lank para 21 e com os 9 aliens citados das HQs, incluindo o Lank, sendo um 10, foi para 1.930 amostras de DNA. Agora, ainda para encerrar, quero esclarecer alguns outros detalhes. Durante um dos episódios do arco da 7ª temporada de Ben 10 Omniverse, Vamos Refazer a Guerra do Tempo, ou De Volta com a Guerra do Tempo, tem 2 traduções aí. O Ben está transformado no besouro e depois, ao se destransformar, ele conversa com o Luke, dizendo que enquanto estava transformado durante um período de 2 horas, ele se transformou em aliens que ele nem sabia que podia se transformar. Esses aliens, eu vou estar explicando para vocês quem são eles, que são os seguintes. Nessas transformações são incluídas o Ventriloquides, o Rochas, o Lula Cósmica, o Portaler, o Tyrillium Waller, por incrível que pareça. São algumas das transformações não vistas que o Ben se transforma. Repito, Ventriloquides, Rochas, Lula Cósmica, Tyrillium Waller, Portaler, são algumas das transformações não vistas, que são 5. E as outras transformações são as novas que eu citei também. O Pudrell-Tree, Sextantes, Homem-Bolha, Illusion, Caveira, Staurecker, Muxidrum, Nuplicixins e o Lungar. Enfim, fechando, esses são todos os aliens que ele vira no episódio. Vamos refazer a Guerra do Tempo e não somente 2. Eu queria deixar algo bem claro para vocês aí, passou em março pelo Omnitrix. Só recapitulando, pessoal. Como vocês devem estar se perguntando como o Ben virou esses aliens. Vocês devem lembrar que o Omnitrix definitivo tem um recurso de troca de mudança rápida. Assim, o Ben pode virar vários aliens sem sobrecarregar a energia do núcleo. Então ele poderia conseguir virar várias transformações sem sequer afetar muita coisa. Então aí já está explicado para vocês. Agora, sobre esses aliens das HQs. Bom, pessoal, essa HQ não tem exatamente uma tradução brasileira, ela é inglesa. É estilo Rei Leão lá, com as histórias lá, que nem vocês vão ver lá no canal de Imaginago, para quem acompanha lá, sobre Murrato, a rádio, vários livros. Não tem tradução aqui no Brasil, ali versão americana. Pessoal, não faço ideia, mas eu vou estar trazendo essas HQs, as imagens delas para o canal em breve, e vocês vão ver as imagens dos alienígenas, enfim. Vou estar também fazendo um outro vídeo mostrando todas as imagens dessas 203 transformações. Mas enfim, pessoal, não possui, tá? E não sei onde vocês podem ver. Enfim, só tá aqui como citação. Aí, esclarecendo esse episódio e outras dúvidas, ainda temos um outro fator que acontece também.
Durante os eventos de Ben 10 Omniverse, ainda o Fogo Fato, temos uma versão nova. Eu falei o Fogo Fato, no caso, abrochado adulto, né, na série Aliforce. Durante os eventos de Omniverse, na quarta temporada, o Fogo Fato evolui várias vezes e ele alcança um nível superior. Ele tem, como acompanhamos na série, 4 evoluções e a quinta é o Fogo Fato desabrochado adulto, que é uma versão mais poderosa. Isso também gera uma dualidade no Omnitrix. Então, se a gente for considerar as 4 evoluções antes com a final, elevamos o número de alienígenas e transformações do bem. O total armazenado internamente fica em 1.935 DNAs. O total final. Já, pessoal, o total que fica de transformações são elevadas para 200 e poucas transformações, que no caso são 208 transformações. Por quê? Muito embora aquelas outras formas do Fogo Fato tenham sido, pessoal, no caso, como eu posso dizer para vocês, apenas mutações, evoluções, estilo Pokémon, para chegar na final desabrochado adulto, vocês vão perceber que o Omnitrix, embora isso, ele ainda tem a base, portanto esses DNAs permanecem bloqueados no Omnitrix. E aí, quem manjar um controle mestre estilo Ben 10.000 poderia usar eles. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando sobre essas dualidades e evoluções, que é um conceito baseado em Pokémon e Digimon que a série pegou. Já o Fogo Fato desabrochado adulto, ele tem um poder muito maior do que o Fogo Fato abrochado adulto normal, que vemos em Força Alienígena e Supremacia. Ambos os dois são adultos, mas são raças diferentes, tá? Seria uma raça pura e turva, são duas subespécies. E as 4 transformações entre meio, que foi a evolução do abrochado para o desabrochado, também são inclusas. Lembra aquele negócio que dizem que o DNA é expulso ou excluído do Omnitrix? É mentira. Vemos isso em várias provas, como Fantasmático sem capa. Quando o Ben, lá criança, está absorvendo o DNA da múmia, o Fantasmático sem capa, o seu holograma aparece no Omnitrix protótipo. E gera uma dúvida, sendo 2 raças comprovadas, porque se o Fantasmático com capa os esquece saiu e o Ben perdeu a transformação, como ele ainda tinha o sem capa? Ela só estava bloqueada, mas foi desbloqueada após Insquer sair. Raciocine. Ou então, quando o Ben teve o Fogo Fato Supremo com o normal e o gigante destruídos pelo o Ion, temporariamente. Seria para não voltar mais para o Omnitrix, certo? Aí vocês vão notar algo mais interessante ainda. Quando esse episódio aconteceu, o Ben 10.000 simplesmente baixou todos os aliens que o Ben tinha, ou seja, eles estão na corrente Kodo, nunca foram excluídos. Outro caso vale para os DNAs deletados, como os Xenócitos lá de Ben DNA. Né? Ele também não foi excluído, está também no Omnitrix. Como é dito que o DNA foi excluído porque não é sapiente. Mas se o Omnitrix excluiu não, escaneou, pode ter sido uma falha? Óbvio que sim. Porém, mesmo ela excluído, o excluído dela é apenas sendo bloqueado e não deletado de vez. Eu estou fazendo um vídeo também contradizendo várias coisas apresentadas aí que são distorcidas. Só você prestar atenção em vários eventos que nada é perdido e sim guardado e mantido. E quanto mais escaneações para desbloquear ou bloquear, também só aumenta o número. Como vemos quando a contagem lá que eles falam supostamente do 1.912, quem já prestou atenção nisso aí? Ele começa com Blitzoff, Sneriot, Frankenstein, aí dá 3, 1.903. Aí depois Nanomech, 4. Porém, é incluído o Fantasmático sem capa para dar 5 e as outras formas da galáxia de Andrômeda, ameaça aquática, anfíbia, armato, Tartagira e energia, 1.910. Depois Cocorocoide, Vampirino, 1.912. Mas se prestarem atenção no 1.910, pessoal, no meio, lá o 1.905. Pessoal, o Fantasmático sem capa. Mas o Fantasmático com capa já não está no relógio e não foi o último alien absorvido, 1.900? Lá na série clássica, nos quadrinhos, explicaram que quando um Volidicoviopsis foi escanear o DNA de um floral, ele absorveu os esquetes que ele estava possuindo junto. Senão seria só 1.899 amostras de DNA. E foi para 1.900 amostras de DNA.
graças aos Scare. Aí depois com os 3 de Anur, o Nanomech, os 5 da galáxia de Andrômeda, o Corocóide Vampirino e o Fantasmático com, sem capa. Aí outra coisa que fica intrigante, mas não escaneou o Kamalen? Não seria ele o alien escaneado? Sim, mas na verdade não, porque ele só foi desbloqueado, ele já existia na corrente couro. O Super Omnitrix só o reconheceu e desbloqueou. Então vocês compreenderam o que eu quero dizer? Estou aí esclarecendo muitas dúvidas para vocês. Se quiserem mais, enviem nos comentários mais dúvidas que eu vou estar esclarecendo em futuros vídeos, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí aguardando que vai sair aí a parte número 5 de Ben 10 Reboot que eu estou preparando para vocês. Vai ter muita coisa boa, muita coisa nova. Espero que vocês tenham gostado. Sim, pessoal, e outra coisa também. E ainda temos outra transformação desbloqueada. Quase eu esqueci. Que é uma transformação, não aumenta o total, mas ela não é canônica, mas foi feita pelos produtores, que é o Pikachu feito com queijo do salgadinho Cheetos de requeijão. Então vamos adicionar os 209 transformações, 1.935 DNAs de forma computadorizada e aguardando o reboot. Lembrando que o reboot é uma linha alternativa criada aí quando o Ben construiu o Ben 10 o universo como Alien X. Não faz parte do universo da linha Prime, zera tudo isso e volta a ter forma também sistema de armazenamento interno, não existe correio de code string lá. E nesse universo o Ben terá que adquirir novos alienígenas que eu vou estar contando tudo do zero no 5º vídeo dessa série. E dependendo do seu tanto de likes, eu vou trazer também outro vídeo sobre todos os aliens não canônicos de Ben 10 que eu incluí aqui na franquia. Enfim, espero que vocês gostem do canal, dá trabalho, me esforcei para trazer as informações, fazer as coisas ter sentido. Para quem pensa que não tem sentido, a série tem muito sentido. Tem muitas partes, pessoal, que como disse para vocês, eles distorcem, tá? Não é bem como muitos por aí estão apresentando, tá bom? Então espero aí que vocês gostem e curtam aí o videozinho do nosso canal. Ajudem, dê um like, ajude esse trabalho para crescer sempre e para que nós possamos alcançar muito mais outras pessoas, tá? E aqueles outros aliens que eu falei lá também, Supremacia, continuaram bloqueados, foram só citações de estarem no Super Omnitrix no vídeo anterior, tá? Relembrando isso, para que não haja dúvidas. Então, é isso. E é isso, pessoal. Nosso trabalho é esse aí, esclarecer as coisas para vocês, tá bom? Eu também estou para fazer um vídeo também sobre todas as raças e espécies que teve no arquipélago lá das ilhas da Ásia de Jurassic Park. Aí, se você estiver dando seu like, assim como eu já fiz da Sorna e estou fechando da Noblar, eu vou estar trazendo isso aí também para vocês conhecerem e tendo toda a explicação bem plausível. Então aí, falou. Lembre-se de sempre deixar comentários positivos para ajudar e fortalecer o nosso canal. Evite aí colocar comentários ruins, desnecessários, palavrão. Respeite o canal, pessoal, sempre tendo ordem e decência aí quando forem falar aí, tá bom? E é isso, pessoal, então, falou!